Então é isso aí, vamos começar com a nossa aula. A gente está falando sobre princípio da contagem, como funciona, né, a questão de multiplicação em análise combinatória. Você tem no primeiro membro 6 fatorial mais 3 fatorial menos 2 fatorial dividido por 5 fatorial. Vamos lá. 6 fatorial é, na verdade, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você tem 6 vezes 5, 30, e 4 vezes 3, 12, e 2 vezes 1, 2. Você tem 30 vezes 12, você vai ter 360, vezes 2, que é 720. O 3 fatorial, na verdade, é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, vezes 1, que é 6. Essa é a função do fatorial. E você ainda tem o 2 fatorial, que vai ser 2 vezes 1, que é 2. Assim como o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6, que é vezes 1. E aqui você vai encontrar 120, que no caso é o valor do fatorial, ou seja, ele vai multiplicando, né, de forma decrescente, ou seja, vai decaindo os valores. Então aqui nessa fração do 6 fatorial, você vai ter 720. Do 3 fatorial, você vai ter 6. E do 2 fatorial, você vai ter 2. Sobre o 5 fatorial, que é esse cara aqui, que é 120. Então você tem 720 somado com 6, que é 726. Que menos 2 vai dar 724, dividido por 120. Como nós não temos como dividir numerador por denominador, vamos simplificar por 4. Porque 24 e 20 estão na tabuada do 4, né? E a gente trabalha com o critério de divisibilidade, que é uma matéria lá do 6º ano. Então você vai ter numerador 181 e denominador você vai ter 30. E essa é a nossa resposta final. Uma observação importante: se nós tivéssemos 0 fatorial, a resposta é 1. E se a gente tem 1 fatorial, a resposta é 1 também. Ok? Para que você possa aí se habituar com o fatorial. Temos um problema aí, que também trabalha com o princípio da contagem. Numa eleição, há 3 candidatos. 3 a presidente, 5 a vice-presidente, 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Quantos podem ser os resultados da eleição? Ou seja, eu quero combinar os cargos. Você tem o primeiro, que é de presidente, que eu vou chamar de P. O de vice-presidente, que eu vou chamar de VP. E você tem o cargo ainda de secretário. E você tem o cargo de tesoureiro. Dentro de análise combinatória, quando eu efetuo a multiplicação de valores, eu estou misturando os possíveis resultados que você pode ter. Para você entender isso, imagina que eu tenho, por exemplo, cores. Vou botar aqui cores. Você tem amarelo, você tem preto e você tem verde. E você quer combinar, deixa eu pensar, com camisas. Você tem a camisa 1, a camisa 2 e a camisa 3. Você combina essa cor com a camisa 1, com a 2 e com a 3. Essa cor com a 1, essa com a 2 e essa com a 3. Essa com a 1, essa com a 2 e essa com a 3. Ou seja, você tem 3 vezes 3 possibilidades. Então, o total vai ser 9 possibilidades de combinação de cores com camisas. Então, você tem ali, 3 para ser presidente, 5 para ser vice, 6 para ser secretário e 7 para tesoureiro. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 7, 42. E efetuando essa multiplicação, 15 multiplicado por 42,
nós iremos encontrar 630, ok? Ou você podia fazer 5 vezes 6, 30, 30 vezes 3, 90, e esse 90 vezes o 7, que você vai encontrar a mesma coisa. Quanto mais você tentar simplificar o seu cálculo, melhor para que você possa ganhar tempo numa prova, né? Quanto mais detalhado você calcula, mais tempo você perde. Então, quanto mais rápido você calcula, mais tempo você ganha, né? Isso aí é uma grandeza diretamente proporcional. Então, você precisa fazer o cálculo mais rápido de multiplicação, tem que ter uma prática muito legal para que você não possa perder tempo nesta prova. Sendo n um número natural, n fatorial equivale a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, 2 vezes 1. Ou seja, isso é o princípio da contagem. E ainda, 0 fatorial igual a 1 e 1 fatorial igual a 1. Então, identifique a afirmativa verdadeira. Aí ele dá as alternativas que você precisa analisar. Veja bem, 5 fatorial, analisando a letra A, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 é 20. E 3 vezes 2 é 6. E esse vezes 1 a gente repete. 20 vezes 6, a gente tem 120. Vezes 1, que é 120. Então, neste caso, a alternativa A é a nossa alternativa correta. No caso da letra B, não é correto, por quê? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 1, 2. 12 vezes 2, 24. Então já basta para a gente identificar que não é. Assim como 3 fatorial, que é a letra C, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. Vezes 1, 6 de novo. E temos o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. E o 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. Vezes 2 vezes 1, que é 2. 30 multiplicado por 12, a gente vai encontrar 360, que vezes 2 é 720. É claro que numa prova de concurso público, você não precisa analisar todas as alternativas após ter encontrado a resposta correta. Isso é somente para você entender como é que funciona a questão do fatorial, né? Se nós tivermos, por exemplo, o 1 fatorial ou o 0 fatorial, a resposta vai ser 1, ok? Para que você possa entender o princípio da contagem, ok? Então vem comigo e não perde o foco não, vamos lá. Em um guarda-roupa, há 4 camisas, é sempre importante você sublinhar a palavra mais importante, né? 5 calças e 3 sapatos. Então, identifique a alternativa que apresenta a quantidade de formas diferentes que se pode utilizá-las. Veja bem, você tem camisa, você tem calças e você tem sapatos. E você precisa combinar cada uma delas. Ou seja, se eu tenho uma camisa, eu devo colocar uma calça e um sapato. E assim indo trocando, ou seja, permutando essa situação para poder encontrar as combinações possíveis, pegando todo esse tipo de roupa para fazer esse tipo de combinação, ok? Então você tem, primeiro, 4 camisas, você tem 3 sapatos e você tem, assim, você tem aqui no caso, você tem 5 calças e 3 sapatos. Ou seja, 4 camisas, 5 calças e 3 sapatos. 4 vezes 5 é 20, que vezes 3 vai dar 60
combinações. Então, é possível aqui na letra E, que é a nossa alternativa correta aí dessa questão, ok? Para que a gente possa fazer as possíveis combinações, ok? Então, sempre que tiver uma situação que você tem que misturar, você tem que combinar, você tem que fazer um conjunto de alguma coisa, você vai trabalhar com esse tipo de cálculo, ok? No hospital, existem 3 portas de entrada que dão para um amplo saguão, no qual existem 5 elevadores. São 3 portas e 5 elevadores. Um visitante deve se dirigir ao 6º andar, utilizando-se de 2 elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Veja bem, você tem tantas portas. É sempre bom você fazer esse tipo de, no caso, colocar os valores no papel para poder conseguir entender. É claro que você deve fazer de cabeça se possível, mas se não é legal você colocar no papel para que você possa estar calculando de forma correta, ok? Então você tem portas e você tem elevadores. São 3 portas e são 5 elevadores. Se você combinar porta com elevador, elevador tem porta. Então, se você combinar portas com elevadores, você tem 3 portas e 5 elevadores. Isso aqui não tem mistério. Você vai combinar as situações, né? Por exemplo, porta 1 com elevador 1, porta 1 com elevador 2, porta 3 com elevador 3. E assim sucessivamente você vai combinando todas as portas possíveis em relação ao cálculo solicitado aí nessa questão. Então você tem 3 vezes 5, que logo é 15 possibilidades aí que você tem. Neste caso, alternativa A. Ou seja, isso aí é simplesmente, dadas as questões anteriores, é somente o princípio da contagem, como funciona a análise combinatória, ok? Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas diferentes, ou seja, distintas, 4 tipos de pratos de carnes, carne no caso, né? 5 variedades de bebidas, então 5 variedades de bebidas, 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer o seu pedido? Esse tipo de pergunta de quantas maneiras em relação ao problema dado, né, ele pega um cardápio só e coloca tudo dentro do cardápio. Isso já demonstra para nós que isso aí é princípio da contagem. Então você tem, primeiro, você tem as saladas, depois você tem os pratos de carne, que eu vou chamar de PC, depois você tem a variedade de bebida, que eu vou chamar de VB, você pode chamar do que você quiser. E você tem sobremesas, né, que eu vou chamar de SO. Então você tem 2 tipos de saladas, que podem ser combinados com 4 tipos de pratos de carne, que pode ser combinado com 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Feito isso, você está, no caso, combinando as possíveis situações que podem ser criadas dentro do problema obtido, do que ele realmente está pedindo aí com relação a essa questão. Então você tem 2 vezes 4, 8, né? Você tem 5 vezes 3, 15. Logo você tem 8 vezes 15, que neste caso, vamos fazer o cálculo aqui. 15 vezes 8 vai dar 40, vão 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então, 120 possibilidades aí de você fazer esse tipo de combinação em relação aos pratos dados nesta questão, ok? Então isso aí, como eu disse, conforme as questões anteriores, isso é somente o princípio da contagem, que é o início da matéria de análise combinatória.